Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz também você que acompanha o nosso programa Boa Noite, meu Pai. Eu sou o Padre Emanuel da Paróquia Pessoal Nipo Brasileira e apresento todos os domingos para você o nosso programa Boa Noite, meu Pai, aqui na Rádio Alvorada também, claro, no YouTube e podcast. E desde já peço que você faça esse grande favor de divulgar a nossa programação, não só o meu programa, mas também toda a dimensão da Rádio Alvorada, porque, como dizia nosso saudoso Dom Albano, aliás, uma catedral no ar, ou seja, cada vez mais a palavra, ela chega até muitas e muitas pessoas. Então você possa clicar nesse link e a partir daí enviar para os seus grupos, da família, do trabalho, para que muitos também possam conhecer um pouco mais as mensagens e, claro, o que elas dizem para toda a nossa realidade na condição humana. Irmãos e irmãs, hoje é dia 2 de novembro e nós celebramos então o Dia dos Fiéis Defuntos. E claro que a reflexão de hoje é sobre nós vermos a perca de uma pessoa, mas eu vou trabalhar toda a dimensão da perca, vou trabalhar também a dimensão do prepararmos-nos para isso, E a partir daí então, desse terceiro momento, trabalhar com você uma dimensão importantíssima que é a ressurreição. Ou seja, enquanto muitos pensam que simplesmente a vida passa por essa dimensão terrena e depois tudo acaba, na verdade aqui é apenas o começo. Então eu vou trabalhar 3 momentos importantes para vermos como que esse dia ele traz para nós sim uma tristeza, sem dúvida alguma, a saudade na verdade, mas ao mesmo tempo uma grande reflexão para nós nos prepararmos para um dia também, quando chegar a nossa hora, a minha hora, a sua hora, nós tenhamos essa certeza de irmos para os braços do Pai. E claro que isso exige um caminho. Exige o quê? Uma investigação na condição humana para que realmente essas coisas aconteçam. Nós existimos para Deus, isso é um grande fato. Por quê? Porque somos dele. Toda pessoa que existe nessa condição terrena, ela um dia recebeu o convite de Deus, claro, para estar nessa vida terrena. E ao mesmo tempo, uma vez que recebemos dele o convite, é porque nós somos dele. Então, irmãos e irmãs, é muito importante que nós tenhamos isso com uma clareza muito grande sobre o porquê estamos aqui. A filosofia nos faz alguns questionamentos sobre quem somos, por que existimos, por que estamos aqui, qual é o ideal que devemos fazer nessa condição terrena. Tudo isso são perguntas que nós vamos respondendo, claro, com o passar do tempo. Mas uma coisa é muito clara, muito certa. Você, você, nós temos que saber que nós existimos para Deus e nós somos de Deus. Este é o grande fato que nos coloca na condição de filhos de Deus. Viemos dele e para ele um dia também nós voltaremos. Mas Deus ele nos deu a missão desse convite para a dimensão terrena. Que foi o quê? Amar. Eu sempre coloco isso quando vou fazer algum exéquias, por exemplo, na condição que nós somos pessoas, mas a nossa missão é exatamente essa, amar. Padre, é muito abrangente. É verdade, é muito abrangente a dimensão amar. Mas quando eu coloco a dimensão amar naquilo que aprendi de Jesus, com certeza eu vou abranger toda a condição humana. Ou seja, amando como aprendi de Jesus, eu vou amar meus pais, a minha família, o meu trabalho, a minha religião, a natureza. Aqueles que porventura não gostam da minha pessoa também eu vou rezar por eles. Ou seja, o amar engloba o quê? Tudo aquilo que Jesus já viveu e disse que poderia acontecer conosco também. Então nossa missão é esta, porque quando uma pessoa ama, ela já engloba todas as outras condições que a vida terrena coloca para nós. É como se fosse um combo. Eu vou amar em toda circunstância, automaticamente tudo vai ser abrangido para que eu possa imitar esta mesma ação de Deus. Isso porque percebemos que Jesus ele amou de modo muito concreto em 2 dimensões. Ao próximo e, claro, depois amou a Deus. Depois não. Em toda a sua caminhada sempre amou a Deus. Mas na sua condição terrena, ele enquanto Filho de Deus, Jesus, o homem, ele amou as pessoas de maneira inigualável. E isso nós percebemos aonde? Em toda e qualquer passagem bíblica,
onde vemos o Novo Testamento, é claro que ali está a presença física de Jesus, percebemos que o amor dele sempre imitou a vontade do Pai. Sempre, em qualquer parábola que nós vamos perceber o amor de Jesus, foi sempre uma sombra, um resquício do que o Pai pediu e ensinou para ele. Mas eu quero frisar uma especial, uma passagem bíblica, um momento bíblico, onde uma pessoa, uma mulher, chamada assim de pecadora, pelas suas ações na sociedade, ela amou profundamente a pessoa de Jesus e, claro, foi recíproco. Jesus a amou profundamente também e não olhou aquilo que ela tinha cometido ou do que ela era acusada, não olhou. Simplesmente viu o humano, a pessoa, sentiu o sofrimento que ela passava diante de tantas acusações, como se todos os demais fossem pessoas perfeitas ou pessoas santas, ou que não fizessem nada de errado na vida. Claro que não existe essa condição. Nós sempre erramos algo. Como diz Paulo, muitas vezes nós fazemos aquilo que não queríamos fazer. Isso é uma condição humana. Então Jesus, ele chega na casa que foi convidado e todo o costume que se tinha naquele tempo era o quê? Quando alguém chegava de viagem longa, porque era a cavalo ou hidromedário ou a camelo, essa pessoa, claro, chegava cansada. Então quem o convidou, de imediato pedia que os escravos lavassem os pés, fizessem a massagem nos pés, enfim, o cuidado que se tinha como algo cultural. E esse homem que convidou Jesus, ele não fez nada disso. Não fez e não pediu para que fosse feito. Mas esta mulher chamada a pecadora, ela sabendo que Jesus estaria naquela casa naquele dia, ela foi até lá. E fez tudo o que deveria ser feito numa condição de receber alguém. Lavou os pés, colocou o perfume, o nardo, depois colocou também os seus cabelos para enxugar os pés, para vermos o quê? Uma dimensão de cuidado. Cuidou daquele que foi ao encontro. E então, alguém observa essa cena e diz assim, olha, esse homem não pode ser Jesus, porque se diz mestre, mas olha quem está tocando nele, uma pecadora pública. Se ele fosse o grande mestre, como nós estamos falando, ele saberia quem era essa pessoa e a expulsaria dali. E então, irmãos e irmãs, ele conhecendo o nosso íntimo, ele percebeu, não por palavras, mas por sentimentos, por fisionomia, ele percebeu que estavam julgando aquela mulher. E essa mulher então, ela ao acabar de toda essa questão do cuidado, da acolhida, ela se vê em volta de Jesus, envolvida na verdade de Jesus, do seu amor. E então, ele não condena essa pessoa, ainda pergunta se alguém vai condená-la, como quem diz, atira a primeira pedra. Para vermos o quê? Que esse convite que Deus nos dá é para amar as pessoas, independente da situação em que ela esteja agora. Claro que na condição humana isso não é fácil, requer um exercício muito grande, mas já temos Jesus que fez essa possibilidade acontecer. Então cabe-nos o quê? Olhar nosso interior para vermos se estamos ou não buscando o que a palavra nos ensina para nos moldarmos segundo o que o próprio Jesus é para a nossa caminhada. Irmãos e irmãs, algo também é muito certo para a nossa condição humana, que é o quê? A nossa ida para o Pai um dia. Então esse dia, claro, nos dá essa grande reflexão. Ninguém fica para semente. Esse é o ditado popular que nós bem conhecemos e que é uma grande realidade, Ninguém fica para semente. Nessa questão de ninguém fica o tempo todo, a eternidade na dimensão terrena, é que nós temos o quê? Uma preocupação sobre as instruções que a Bíblia nos coloca. Ou seja, quem procura ensinamentos sobre Jesus em relação ao que é a vida eterna, vai encontrar quase que uma cartilha sobre toda essa caminhada que devemos fazer para um dia chegarmos à vida eterna. Portanto, nós temos as instruções. A palavra de Deus, ela instrui-nos sobre toda e qualquer circunstância para a nossa ida um dia para a eternidade. Temos, por exemplo, inúmeras parábolas que falam sobre isso. O semeador, a boa semente, aquele que frutifica. O fermento,
Aquela pessoa que onde ela está, ela faz a diferença acontecer na vida dos que estão ao seu redor. A samaritana, que se vê envolvida de erros, de pecado, pelo julgamento dos outros, mas ela se deixa, cada vez mais se levar pela palavra de Jesus, e a partir dessa conversão, ela converte tantas outras pessoas também, porque reconhece o Mestre. Lázaro e o homem rico. Outra parábola que mostra claramente sobre que nós não ficamos para sempre nessa caminhada e que Deus, Ele realmente espera nós, enquanto bons filhos, chegarmos um dia para a morada. Nessa questão, então, irmãos e irmãs, é que vem alguns verbos que nos auxiliam profundamente a chegarmos um dia. Por exemplo, o que eu falei agora há pouco, o verbo amar. Jesus é esse verbo por excelência. Depois, temos, por exemplo, ajuda. Ajudar as outras pessoas. Isso é fundamental. Quando você decide ajudar alguém sem receber nada em troca, não tenha dúvida que você abala metade do inferno. Porque o demônio não gosta de pessoas que fazem esse tipo de ação. Ou seja, por livre caridade eu vou pegar algo que é meu, que foi com o meu suor, toma, vou te dar isto, vou te garantir isto. Então, a caridade por excelência nos leva, sem dúvida alguma, a fazermos parte do reino dos céus. Claro, não somente ela, é um conjunto. Mas aqui eu estou pondo alguns adjetivos, algumas manifestações que a Bíblia coloca para nós. Depois, nossa crença em Deus. Não significa que os ateus, por exemplo, que temos muitos hoje no mundo, não são filhos de Deus. Claro que eles são filhos tanto quanto nós que cremos somos. A questão é a maneira que eu vou lidar com situações de conflito na minha vida. Quando eu creio em Deus, eu sei perfeitamente qual que é aquela minha aprovação, qual que é aquela minha dificuldade. Eu vou buscar em Deus passar por tudo isso, vou sofrer menos. Quando eu não creio, vou passar também pela situação, pela dificuldade, mas eu vou buscar ou querer buscar em mim mesmo essa resposta ou sanar tudo isto. E sem dúvida alguma é muito mais complicado. Aí vem um conceito muito importante. Ele está presente na Bíblia em dois momentos, aliás, na liturgia, na nossa vida, em dois momentos bem especiais, que é o tempo do Advento, que estamos quase chegando agora, estamos agora em outubro, logo é novembro, depois já chega o comecinho de dezembro, o Advento, o tempo de espera, aquele que há para de vir. Depois temos também a Quaresma. Também 40 dias, mas é um significado de um tempo propício para a conversão. E você vai perceber que nesses dois momentos da nossa vida tem um fio condutor, que é o quê? Nós percebemos que uma palavra, um conceito, um pedido praticamente vai nortear essas duas realidades, esses dois tempos em nossa vida. Qual que é essa palavra? Vigiai. A constante vigilância faz com que eu tenha certeza que, por não saber se eu vou embora para a casa do Pai amanhã, daqui a 1 ano, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, por não saber disso, porque uma coisa é muito certa também, a idade avançada não é critério para alguém morrer. Isso é um fato. Morrem bebês, crianças, jovens, adultos, idosos. Então, quando eu falo do vigiar, é o quê? É eu me propor a viver bem, intensamente, cada dia que Deus me dá nessa condição humana. Cada dia que a palavra de Deus me dá como conceito de viver, eu vou buscar vivê-la de modo muito concreto. Nós temos muitas pessoas na Bíblia que compreenderam isso, é claro, E a partir daí fizeram a mudança de vida. A partir daí se converteram. Paulo é um grande exemplo sobre isto. Paulo percebeu, aliás, que quem ele perseguia realmente era o autor da vida. Então por que fazer isso com ele ou com quem está seguindo? E então Paulo se converte. Depois nós temos pessoas que também no limiar da palavra de Deus ou também na história da humanidade passaram por esse mesmo processo de conversão.
Tantos homens que eram rudes, brutos na sociedade, no tratamento com os outros que estavam crendo em Deus, depois se convertem. O próprio soldado romano, na hora da morte, na hora que ele põe a lança para cima, que ele empurra a lança, que fura então, que faz com que escorra sangue e água. Ele de repente faz o quê? Ele percebe que verdadeiramente matamos o Filho do Homem. E assim nós o chamamos hoje de São Longuinho, como aquele que estava com a vista muito turva, muito ruim, e após cair sangue e água em suas vistas, ele recuperou a vista de imediato. Grande milagre na morte do Filho do Homem. Então vejam, meus irmãos, que a conversão, por não sabermos o nosso dia de amanhã, ela pode acontecer a qualquer momento. Mas o vigiar é importante aos que já se converteram. Eu vou esperar me converter o ano que vem. Não é por aí. Pode ser que o ano que vem eu faça parte da morada eterna. Ou seja, eu morra antes. Então, irmãos e irmãs, é fundamental que cada pessoa possa vigiar o seu tempo, a sua conduta de vida, as suas ações no dia a dia, para que essa pessoa possa perceber como ela que pode dar um passo muito qualitativo naquilo que diz respeito a buscarmos a nossa comunhão com Deus. Porque a alegria é o quê? Sentirmos-nos cada vez mais próximos de Deus, para que nesse tempo em que Ele possa nos chamar, nós tenhamos a certeza de cumprirmos o amor que Ele nos confiou. E essa promessa, claro, esse cumprimento, aliás, façam que nós estejamos um dia nos braços do Pai. Irmãos e irmãs, aos que ficam, esse é um tema importante também nós vermos. Falei até agora daqueles que foram para a morada eterna, ou seja, os que morreram. Claro, cada qual ao seu tempo e ao seu merecimento. Eu gosto muito de frisar esses dois conceitos, para que saibamos que a nossa morada eterna, a condição é esta. O tempo meu não é igual ao seu. E a condição que eu vivi aqui, aquilo que eu pus em prática, nunca é igual à sua também. Portanto, o merecimento meu não é igual ao seu e vice-versa. Então, cada qual ao seu tempo, chamado, e ao seu merecimento, ao que fez, então um dia irá gozar das alegrias da vida eterna. Mas algumas pessoas ficam, aliás, todos os que não morreram, claro, logicamente, ficam na sua condição terrena ainda, esperando o dia da glória eterna. E essas pessoas, elas sofrem muito, sem dúvida alguma. Perder alguém que nós amamos não é fácil. Perder alguém que está no nosso dia a dia, seja uma amizade, seja um parente, os pais, irmãos, pessoas mais próximas, sem dúvida alguma é algo muito dolorido. E é interessante vermos que a morte, ela nos dá essa separação. A morte humana, a condição humana, no pensamento humano, nos dá essa certeza. Olha, nunca mais vou ver aquela pessoa na minha vida, ou vou ter a alegria do sorriso, das piadas, da convivência. Nunca mais. Esse conceito ele é pesado, sem dúvida alguma, mas é muito real. Não mais terei a presença física dessa pessoa em minha vida. Mas, irmãos e irmãs, quando alguém convive com a outra pessoa, por muito tempo ou por pouco tempo que seja, com certeza tem coisas boas. Aconteceram coisas boas naquela convivência, sem dúvida alguma. Então, eu sempre oriento as pessoas quando perdem um ente querido. Claro, tem o tempo próprio que é passar, por esse momento de dificuldade, chamamos de luto, mas também a gente tem que depois, com o tempo, buscar reavivar aquilo que nós já vivíamos com aquela pessoa. Porque senão, eu vou sempre alimentar o lado da tristeza. E é por isso que é importante vivermos o luto. O luto de uma morte de alguém não é eterno. Ou seja, não pode ser toda a minha condição humana, sentir falta daquela pessoa e parar a minha vida e não poder fazer mais nada e vou me fechando como um repolho, que nasce bem aberto. Já viu um pé de repolho novinho? Ele é bem aberto, mas conforme ele vai crescendo, ele vai o quê? Vai se fechando. Então, eu tenho sim que respeitar o tempo de luto, onde cada pessoa tem o seu também, não é um padrão.
Cada pessoa que perdeu alguém que fez parte da sua vida, a intensidade que vivia, por exemplo, é diferente um luto de uma mãe que perde o filho, de uma mãe que perde, por exemplo, o esposo. Ou de uma mãe que perde, por exemplo, um sobrinho neto, ou algo parecido. É diferente. Então, cada pessoa tem o seu tempo para buscar esse equilíbrio, mas é importante que isso seja vivenciado. Hoje existem alguns conceitos na psicologia que muitos psicólogos aderem a este pensamento, em dizer assim, olha, crianças não podem ver os que já faleceram. Faleceu a avó, e tem lá criança com 3, 4, 5, 8 anos. Não, vamos poupar desse sofrimento. Não pode. Porque a criança também, claro, ela vai se desenvolver percebendo que este luto, ele é real na vida das pessoas. Isso abrange o quê? A maturidade afetiva e também a maturidade espiritual. Isso é muito sério. Então todo mundo, claro, tem que perceber a realidade e viver o quê? Aquele seu luto. Agora, claro, tem que ter alguém que vai acompanhar. Aí entra de novo o papel do psicólogo, mas não que tenha esse pensamento ou que defenda esta ideia. Porque uma criança que de repente é poupada de ver alguém que faleceu, um avô, o pai, que seja, por exemplo, dá-se a impressão que fica aquele vazio na vida da criança, porque não viu a realidade que foi alguém morto, depois um sepultamento, e claro, a família vai acompanhando. Então, esse processo é fundamental para que a maturidade possa acontecer no dia a dia. Depois percebemos que o que nós vivemos com essas pessoas, né? O nosso dia a dia, como disse agora há pouco também, traz muitas conquistas. Então, após um tempo de luto, você deve buscar o quê? As boas alegrias, a boa convivência, os bons momentos. Então isso faz com que você siga a sua vida, pois quem morre, claro, né, tudo cessa, mas quem fica, as dificuldades continuam, os desafios continuam. Então faz com que você tenha essa maturidade em levar avante a sua vida, mas agora com essa diferença, a perca de uma pessoa que estava sempre com você. Vou tomar uma decisão. Se antes o casal tomar a decisão juntos, se perdeu um ou outro, agora a decisão é com aquela pessoa que fica. Ou, claro, com quem ela chamar, né? Dos filhos, enfim. Então, esta é a nossa atribuição em compreendermos quando perdemos um ente querido. É vivermos sim o luto, a tristeza, a separação da morte humana, mas também vivemos o quê? A certeza de que a nossa vida ela continua. E que foi muito bom viver com aquela pessoa, aquele período, ela me ajudou a ser mais santo, mais santa, na vida, na empresa, nos projetos, no pensamento, mas sempre com essa questão, olha, mais cedo ou mais tarde uma pessoa vai deixar. Aqui entra a minha reflexão do meio do programa, quando eu falei sobre nós vigiarmos, porque isso é importante. E aí sim, a maturidade ela vai acontecendo conforme eu vou percebendo que foi muito bom vivermos juntos, mas quando uma pessoa partiu, então a minha vida vai ter essa dimensão do luto, que eu vou vivê-lo, eu vou ter que saber que ele existiu mesmo, mas também que não é o luto perpétuo na condição humana. É um luto que eu vou buscar o quê? Refazer a minha vida sem a presença daquela pessoa. E tudo isso vai culminar aonde? No que Deus mais quer de todos nós, que é crermos na ressurreição, meus irmãos e minhas irmãs. Aqui eu volto de novo à pessoa de Jesus, que também é uma leitura da Páscoa, quando nós encontramos o túmulo vazio. E olha, esse túmulo vazio, sem dúvida alguma, é a nossa maior alegria. Isso por quê? Porque não significa, como muitos pensavam e muitos defendem até hoje, que alguém roubou o corpo. Que algum animal silvestre foi lá, roubou o corpo, estraçalhou no deserto e se perdeu. Não, ali está o quê? A promessa do Pai sendo cumprida. O meu filho vai ressuscitar. E nós rezamos isso no creio. Rezamos isso em várias dimensões de espiritualidade. A ressurreição de Cristo é um grande fato que nos alegra e nos coloca cada vez mais na certeza que Deus ele vem sim ao nosso encontro. Então, irmãos e irmãs, guardemos esses conceitos. Nós
Existimos para Deus e somos para Deus. Existimos um tempo na condição terrena, mas Deus quer que nós nos preparemos mesmo para a condição espiritual divina. Então que a gente possa observar o que estamos construindo aqui. Lembrando, a minha morada eterna vai depender do que eu faço aqui. Se eu compreender o dom do amor e amar a tudo e a todos, mesmo com as dificuldades humanas, eu com certeza um dia chegarei aos braços do Pai e vou dizer para Ele: olha, cumpri o que me colocastes como meta. Com dificuldades, né, com toda a questão humana, mas eu cumpri aquilo que me colocastes, que me confiastes. Então roguemos a Deus que nos abençoe cada vez mais e que nesse dia de finados que você está vivendo agora, a tristeza da perca de uma pessoa, você possa voltar também um pouco à vida e ver quanto que essa pessoa foi importante na sua vida. E se você está hoje nesse patamar de conquistas, de realização, é porque essa pessoa também fez parte da vida e te ajudou, te auxiliou a chegar nisso também. Então roga a Deus pelas pessoas, reze pelo descanso eterno dele. No dia a dia, pode acender velas em casa para a pessoa, e tem então um conceito que dizem que não pode acender velas em casa porque atrai espíritos. Não, isso não é verdade. Tá? Quem quer que seja que fale para você, não é verdade. Então acenda a vela para descanso eterno daqueles entes queridos, para que Deus, essa luz que ilumina ali, Ele possa então mais uma vez levar a sua vontade, o seu anseio para aquela pessoa. Eu sempre falo sobre vela. O único perigo de uma vela acesa na oração é um acidente mesmo. Ela cair ou você esquecer acesa e pegar fogo na casa. Tirando disso, pode acender tranquilamente. De repente acabou a oração, apaga, volta para os seus afazeres. Mas peça para que Deus ilumine aqueles que estiveram conosco um dia, mas que hoje fazem parte da vida eterna. Mais uma vez, que Deus te abençoe e te conceda luz e paz e o descanso eterno a todos aqueles que você desejar, para que eles que nos deixaram, já voltaram para a casa do Pai. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça mais uma vez sobre você, a sua família, o seu dia de hoje, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Um grande abraço, fique com Deus e até o próximo domingo com as bênçãos do nosso Pai.